Então eu passo a palavra ao Matheus Delbon, para que profira a sua palestra. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Tem o disparador? Eh, Bom, nós vamos falar um pouquinho. Agradeço a presença de vocês, 9 horas da manhã, para falar de contabilidade pública. Então, isso demonstra muita vontade, porque acho que nem eu teria tanta vontade de estar tão cedo para discutir um tema tão árduo. Mas vamos tentar falar de uma forma simples aí para os novos prefeitos não se assustarem com contabilidade pública, mesmo porque os aspectos técnicos vocês terão servidores de carreira muito bons nas prefeituras de vocês para elaborar as peças em si, né, mas é interessante entender um pouquinho, do que nós temos. Então, a primeira coisa, nós vamos falar um pouquinho da primeira peça, que é o PPA, né. O pessoal às vezes está meio, receoso que vai ter que cumprir o PPA do governo anterior, é um instrumento de continuidade, né, mas ele é basicamente o quê, né? É o momento que vocês vão trazer o plano de governo para a esfera jurídica, para a esfera formal. Então é muito importante que isso seja muito bem feito. A gente escolheu justamente esse tema, porque normalmente ele é relegado, a gente pega-se o PPA anterior, muda-se pouca coisa, né? E vocês é o momento de deixar a marca efetiva no governo de vocês, né? O PPA, o plano plurianual, que vão estabelecer as metas, né, de governo, todos os programas que vocês pretendem, tá? E ele é basicamente feito de 3 coisas: pessoas, programas e ações. Então nós vamos falar um pouquinho deles. Sobre pessoas, né, e aí nós temos a questão das reformas administrativas efetivas, né. O PPA precisa que as pessoas executem isso de forma harmônica, de forma efetiva, né. Então uma boa prefeitura, a gente faz muita reforma administrativa, até o prefeito de Jaguari falou para citá-lo, né, do exemplo de que nós fizemos lá no magistério. Basicamente nós vamos dividir toda a administração pública, né, em 3 níveis: o nível estratégico, que são os cargos comissionados, com direcionamento político, visão de longo prazo. Esse toda prefeitura tem. O problema é justamente o segundo nível, é o nível tático, que normalmente são servidores de carreiras em função gratificada, ou pelo menos deveria ser. E aí muitos prefeitos acabam tendo que colocar servidores em função comissionada para garantir que isso aconteça. Então, é nesse momento que vocês vão ver se tem ou não tem dentro do município de vocês uma estrutura efetiva que possa contribuir, para os programas acontecerem e o nível operacional, né. Se isso não tiver claro, os programas não vão sair do papel, principalmente o nível tático, que é onde vem a memória institucional. Muitos prefeitos são novos, vão colocar equipes no nível estratégico novos. Se não entender os servidores, se não entender a máquina pública, e a gente vê muito poucos municípios onde isso é bem desenhado, infelizmente. E falando de reforma administrativa, um assunto de quarta-feira retrasada, né, e eu acho que isso é muito importante a gente falar, que a emenda constitucional, 19 finalmente foi julgada. Ela é de 98, da época do ministro Bresser, e ela permitia o regime híbrido no servidor. Ela acabava com o regime único, né. Isso ficou em discussão no Supremo, mais de 20 anos, né, e agora finalmente decretou-se a constitucionalidade da emenda constitucional 19 na sua íntegra. Não só colocou o princípio da eficiência, demissão de servidor público por desempenho, mas agora o regime híbrido. E o que que isso garante, né? Garante basicamente que o município pode ter tanto funcionário CLT quanto funcionário de carreira, né. Então isso permite o quê? Nós vamos ter agora uma grande divisão, né, entre as funções que são eminentemente de Estado, que a gente chama no município, ou seja, procurador municipal, chefe da vigilância, esses cargos de fiscais. Esses são servidores de carreira, concursados, né, e estáveis. Você vai poder agora ter a figura do empregado público, né, esse por programa, porque o município tinha um grande problema, não só o município, todos os entes federados, ele não podia errar, né. Então você criava uma política pública, quem vai lembrar, foi criado na época do primeiro governo Lula, os telecentros, né, para a população acessar a internet. O programa na época era bom, funcionava, garantia acesso da população à internet, isso funcionou muito bem naquele tempo. Só que a tecnologia mudou,
né? Os telefones evoluíram e colocou a internet no bolso de todo cidadão, independente da renda. Hoje praticamente o smartphone é universal. O programa deixou de existir. E eu aposto que muitos de vocês vão ter na prefeitura de vocês a figura do instrutor de telecentro, monitor de telecentro, né? Então fica lá, e ele está jogado para lá, para cá, em desvio de função, tentando ser reaproveitado de alguma forma. Agora, esses programas vão poder ser CLT. E se o programa for desfeito, eles vão poder ser demitidos, né? É lógico que isso vai ter regra, o princípio da impessoalidade continua valendo, tem uma série de questões aí que a gente não teria tempo de absorver, mas isso muda o jogo. Então nenhum município é obrigado a aderir à emenda 19, vocês podem continuar com a estrutura administrativa que tem, mas vocês têm uma oportunidade única de criar, logo no primeiro ano de mandato, uma estrutura completamente nova e poder testar mais soluções, né? Se o programa não der certo, a gente desmonta, né? Desfaz, né? E permitir que as atividades fiquem mais compatíveis, né? Porque determinadas atividades não são compatíveis com a vida profissional de 40 anos. Você tem lá, às vezes o cara é podador, etc. Ele, depois de 20 anos de serviço, ele já não aguenta, fica pressionando o município para desviar, realocar em outro setor, né? Então, isso muda o jogo, né? Não temos 15 dias dessa decisão ainda, então com certeza ainda vão ter questionamentos judiciais, mas abre um caminho novo para a estrutura. Então as pessoas vão poder ser vistas dentro dos programas. Por que a gente inseriu isso no PPA? Você vai poder ter empregos públicos vinculados a programas estabelecidos no PPA. Né? Você pode ter carreiras específicas para aquele programa, né? E aí você evita de ficar usando os subterfúgios que a gente sabe que são utilizados, de terceirização, do terceiro setor, nada contra, eu acho super válido. Mas quem eu quiser optar por ter o programa de forma direta, vai ter um caminho agora sedimentado, certo? E falar um pouco sobre qualquer programa tem que ser visto de uma forma estratégica. Eu acho que uma das coisas que mudou o jogo quando eu estudei em Harvard foi quando a gente foi estudar design de políticas públicas, foi entender que toda política pública tem 3 elementos. E isso eu queria passar para vocês, prefeitos, como mensagem. Ela tem que ser tecnicamente correta e não se apeguem demais a isso, porque ela tem que ser politicamente sustentável. Entender o jogo político de forma clara, de forma objetiva, somente nos cargos, é importante e faz parte. Não precisa fazer escondido, não. E organizacionalmente implementável. Minha prefeitura dá conta, às vezes a gente vê estruturas lindas que foram copiadas num município grande, num município pequenininho, né? Então os programas, eles têm que ser trabalhados dentro desses 3 eixos. Eu não vou ter tempo de aprofundar, mas nós vamos até o final da palestra convidá-los vocês a participar da nossa escola de governo, que vamos estar lançando em parceria com a PM, e lá tem um curso específico só de design de políticas públicas, onde a gente aborda todos esses temas. Vocês vão receber o acesso gratuito, tá? E a gente falar de ferramenta, né? Em administração pública é muito importante ferramenta. Aí na tela tem algumas, né? Mas uma é muito importante, por exemplo, para entender como montar programas, né? Aqui é um caso real, né, de um hospital filantrópico, que a gente fez um estudo, por exemplo, para entender qual é o problema dele, a integração do SUS com hospitais filantrópicos. E ele tinha dezenas de problemas econômicos, administrativos, questões políticas, e a gente foi quebrando, entendendo quais são. Então, baixa remuneração da tabela SUS, dificuldade em vender serviços para o setor privado, concentração de fontes de governo na transferências governamentais, alto endividamento, atendimento, procedimentos hospitalares. O que a gente quer passar? Você usar uma espinha de peixe, como esse é o nome dessa técnica de administração, garante que eu possa criar um programa para cada problema que eu tenho. Porque se eu for tentar atacar tudo, mesmo porque muitas vezes eu não consigo atacar tudo. Então você tem uma capacidade organizacional de mexer 3 desses itens, né? Vamos trabalhar 3. A gente já garante alguma melhoria. Porque vocês vão ter que trabalhar com problemas muito complexos de forma mais pontual. E às vezes olhar só o problema, eu sei que na campanha todo mundo viu os grandes problemas da cidade, foram colocados à prova. Agora vocês vão ter que picar esses problemas em diversas ações para conseguir uma efetividade. Porque 4 anos, o Marcelo está aqui, foi prefeito da minha cidade, inclusive, passa muito rápido. E aí você ficou tentando resolver um problema. Então, se pelo menos desses todos resolvemos 2, 3, já demos um passo. E fica para a próxima gestão o estudo para, por exemplo, continuar essa resolução, tá? E um outro aspecto que a gente pode falar também, é sempre olhar os processos, né? A gente usa uma ferramenta que é o Lean, não sei se vocês conhecem, mas dividir isso em 3 grandes blocos.
né? Olhar o serviço público em 3 grandes blocos. Aquele serviço público que não agrega valor, que nós temos que eliminar. Não agrega valor, mas é uma obrigação legal, nós temos que simplificar. E o que agrega valor, a gente tem que se intensificar. O Brasil não tem estudos sobre isso, tá? Quem começou isso foi a Reforma Administrativa Americana, do estado de Washington, e lá eles fizeram um levantamento muito interessante. Só 5% lá nos Estados Unidos agrega valor ao cidadão do serviço. 60% não agrega valor, mas é obrigação legal, licitação, etc. Mas mesmo assim, 35% não agrega valor e não é uma obrigação legal, né? Eu acredito que no Brasil os números não são diferentes, deve ser bem parecido. Talvez as obrigações legais sejam até maior, porque a gente é mais burocrático, né? E aí você vê o espaço que você tem de servidor. A gente reclama, não tem dinheiro suficiente, nós temos espaço. Muitas vezes a solução é enxugar a própria máquina, criar programas para enxugar a própria máquina. Isso permite que vocês consigam ter aí um desempenho. Tá? O meu tempo já está acabando, né? A gente só queria dizer assim que vocês não estão sozinhos, foi muito rápido, né? Vocês vão ter conteúdos na nossa escola de governo, tá aí a tela, como é que ela vai funcionar. Lá tem curso específico de contabilidade pública, onde eu e o professor Rafael Torresan da Unesp, a gente discute todas as peças processuais desse ponto de vista estratégico, né? Vai ter esses cursos sobre o design de políticas públicas e outros cursos que nós gravamos, por exemplo, sobre assessoria de imprensa, como lidar, e nós vamos estar divulgando isso para vocês em breve, aí, logo após o término do evento, tá? E eu só queria fazer um legado, só uma mensagem final, de lembrar um fato, eu acho que às vezes é meio esquecido, né? O berço da democracia nas Américas é o municipalismo brasileiro. A primeira eleição das Américas foi em São Vicente, em 1532, a escolha do Conselho Municipal da Vila de São Vicente. Então eu queria que vocês, senhores, se sentissem muito honrados de darem continuidade à mais longa tradição democrática das Américas, que é o município, né? Então sintam-se bem honrados por continuar esse legado. Pessoal, muito obrigado. Tá aqui os meus contatos, quem quiser, e estamos à disposição. Muito obrigado, Matheus. Acho que você foi bem objetivo e tranquilo no que você falou, que você apresentou. Tá aí o QR Code do Matheus. E falar sobre isso que ele colocou, gente. Nós vamos disponibilizar os cursos gratuitamente numa parceria com o Matheus e a equipe dele, da universidade, gratuitos para os nossos membros filiados da APM. Os cursos serão muito objetivos, à distância, correto? Tudo por Zoom, ninguém vai precisar se deslocar, custo zero de deslocamento e sem custo, porque é a APM que fez o convênio e nós vamos estar prestando esse serviço para os nossos municípios do estado de São Paulo. Pelo que vocês puderam sentir, são matérias muito de interesse para a gestão e tratadas de uma maneira muito simples, né? Com muita base em análise, em estudos, que é a experiência que o Matheus coloca, né? Ele citou aqui o prefeito eleito de Aguaí, né? Onde ele já trabalhou. Gilberto, que está aqui. Gilberto tem experiência, foi secretário da Educação, foi reitor da Universidade da PUC aqui de Campinas e agora vai assumir o mandato de Aguaí a partir do dia 1º de janeiro. E a gente conversava antes de começarmos o nosso evento, ele dizia disso, da experiência dele, com a experiência de modernizar a sua gestão, simplificando eventuais ações que não há necessidade de manter e melhorando aquelas que são importantes para o cidadão nos atendimentos. Então, queremos colocar esse serviço à disposição.